Fala pessoal, tudo beleza? Professor Rogério mais uma vez. E hoje vamos começar uma série de vídeos sobre o Revit, ok? Bom, para quem não conhece ainda, o Revit é um software de projeto que trabalha com o conceito de BIM. Eu não vou detalhar aqui o que é BIM, mas aconselho que quem tiver interesse ou quiser se aprofundar no tema, dá uma buscada aí, tem vários vídeos na internet, material também para leitura. É um tema bem interessante e mais do que uma tendência, já é uma realidade de mercado. Então, para quem quer trabalhar com projeto na área de engenharia, é bom se inteirar sobre isso. Também não vou ficar aqui enumerando diferenças entre o Revit e o AutoCAD, beleza? Não vou entrar nessa briguinha. Aconselho, na verdade, que aprendam a utilizar os dois softwares, eles se complementam muito bem. Então, quanto mais domínio você tiver do máximo de ferramentas possível, melhor para você. Bom, então vamos agora dar início logo às videoaulas do Revit, ok? Nesse primeiro momento, eu quero apresentar o software a você. Primeira pergunta: como você faz para baixar o software? Se você já fez o cadastro na Autodesk, e aí só lembrando que o Revit também é um software da Autodesk, e já baixou o AutoCAD, o procedimento é exatamente igual. Basta entrar no site da Autodesk, fazer o seu cadastro. Se você já tem, é só logar. Se não tem ainda, se cadastra como estudante. O download é gratuito, né? Licença autorizada, então você não vai precisar craquear nada. Nós não apoiamos esse tipo de ação. Então, basta você baixar o Revit e instalar no seu computador. Uma vez instalado, eu estou aqui com a versão 2016, mas se você pode pegar versões mais novas, não muda muita coisa. Uma vez instalado, quando você abre o Revit, é essa a primeira tela que aparece para você. Não necessariamente com alguns desses pontos que tem aqui, ó. Por exemplo, como índice de famílias, alguns projetos que eu já fiz e algumas famílias que eu já utilizei. Ok? Isso aqui são os últimos projetos em que eu trabalhei. Mas irá aparecer para você alguns modelos de projetos e também aqui em cima ó, as opções de projetos que você quer e modelos para começar a desenhar. Então, por hoje, vamos começar aqui, já que o nosso foco é com desenho arquitetônico, vamos trabalhar com modelo de arquitetura. Tem também modelo de construção, modelo estrutural e o modelo mecânico, cada um com suas especificidades. O que muda entre eles? Cada um desses modelos aqui disponível, ele traz algumas pré-configurações e também algumas famílias já carregadas, o que facilita o seu projeto, beleza? Bom, para quem ainda não conhece o Revit, eu vou falar algumas vezes de família aqui, família de louça, família de pintura, família de paredes, por exemplo. E sempre que eu me referir a família, faça um link direto com blocos do AutoCAD. Tem basicamente a mesma função. São objetos já desenhados, já estruturados que você pode utilizar no seu projeto, ok? Com a diferença que no bloco é apenas uma representação gráfica, são linhas que representam um objeto complexo. E aqui, além do desenho em si, da figura que nós vamos trazer, o objeto ele traz associado consigo informações, ok? Então vamos lá. Clique em modelo de arquitetura, espera abrir. Então essa é a cara do Revit, ok? Assemelha bastante com o AutoCAD em algumas coisas, como vocês vão ver aqui. Então vamos explorar com calma cada um das suas áreas de trabalho, das suas partes, né? Vamos dizer assim. Bom, aqui em cima, no Rzão, no ícone aqui do Revit, nós temos ó, algumas opções bem semelhantes ao Office e ao próprio AutoCAD. Então eu posso abrir um novo projeto, ou família, ou alguns outros tipos de massa conceitual, bloco de imagens, enfim. Posso abrir um projeto já existente, assim como um projeto ou família já existente, salvar o meu projeto, salvar como, ok? Você já acredito que já saibam essa diferença, né? Salvar o projeto pela primeira vez e salvar como é quando eu quero alterar o arquivo. Exportar o projeto, e aqui é uma ferramenta bem importante que vocês nós trabalhamos isso com mais calma mais à frente, mas nós temos a possibilidade de importar arquivos do AutoCAD e também de exportar arquivos para o AutoCAD. Então isso é bem interessante. Daí o que eu falei logo no início de vocês aprenderem a utilizar as duas ferramentas, porque elas em conjunto realmente dão uma quantidade de possibilidades absurdas para o projetista. Fluxo de trabalho nós não vamos trabalhar, pelo menos nesse primeiro momento, não é o foco do nosso curso. E publicação, você pode publicar o seu arquivo na internet e impressão, ok? Bem semelhante então às ferramentas, às possibilidades que nós temos no AutoCAD.
Saindo aqui do Rzão, desse ícone do Revit, nós temos aqui em cima a barra de acesso rápido. Então são algumas opções que nós já vimos aqui. Olha, abrir um projeto ou família, salvar um arquivo, desfazer e refazer alguma alteração que você fez no projeto. Não está ativo ainda porque ainda não desenhamos nada. Aqui, medir, ó, então nós temos uma fita métrica, certo? Que pode servir para medir tanto distância como área e volume. Então nós temos as opções. Cotar o nosso objeto. Identificar por categoria, isso aqui são informações, são tags que nós colocamos. Então aquelas chamadas que nós colocamos, por exemplo, para identificar um ambiente. Vamos trabalhar isso com mais calma mais à frente, não se preocupem. Textos. Vista 3D, ó, essa casinha aqui, vou até abrir a setinha, tem a opção de vista 3D, câmera, quando nós formos aprender a renderizar, não é para agora, e percurso virtual, desculpa, para gravarmos os nossos vídeos, mas bem mais para frente, não se preocupem com isso agora. O mais importante aqui é essa opção, essa casinha aqui que vocês estão vendo, que é a vista 3D. Cortes, e aí vai a grande alegria do pessoal que migra do AutoCAD para o Revit, é exatamente essa possibilidade que o Revit tem de gerar cortes automaticamente, a 2 cliques, então é realmente uma ferramenta bem interessante. Linhas finas, vocês vão entender quando estiver falando de parede e outros desenhos, a importância de ativar esse comando. E aqui a organização de janelas. Não está ativo ainda aqui porque eu só tenho uma janela aberta, mas eu posso, por exemplo, com um clique, esse fechar as janelas ocultas, fechar as janelas que eu não estou utilizando. Isso diminui o peso do meu processo, então torna o meu projeto mais rápido. E aqui a mudança de janela, alternar janelas. Então vocês vão ver que no desenho, no Revit, simultaneamente, enquanto desenhamos a planta baixa, todas as outras plantas são geradas. Então, por exemplo, enquanto eu desenho as paredes em planta baixa, elas já surgem no 3D. Isso gera outra janela. Mas vamos discutir isso um pouco mais à frente também. Vamos continuar conhecendo nossas ferramentas. A estrutura das ferramentas do Revit é bem semelhante realmente ao AutoCAD e ao próprio pacote Office. Aí fica claro que é uma tendência na maioria dos programas. Então eu tenho essa estrutura aqui de ribbon ou fita, ok? E algo bem interessante que eu não falei antes. Quando você for instalar o Revit, e aí diferencia um pouco do AutoCAD nesse ponto, que você pode e deve instalar em português. É diferente da recomendação que eu dou para o AutoCAD, quando nós instalamos sempre em inglês, porque é mais fácil as teclas de acesso, as teclas de atalho, e também encontrar tutoriais. Então nós geralmente utilizamos o AutoCAD em inglês. No Revit isso não é tão necessário assim. Por quê? A maioria não existem, a maioria dos comandos na verdade não tem atalhos, né? A gente utiliza ícones. E mais do que isso, nós podemos definir os nossos próprios comandos, que é uma ferramenta bem interessante, essa possibilidade que o Revit dá. Então eu posso criar um comando, por exemplo, para chamar a ferramenta de parede ou porta. Enfim, você que define esses comandos. Então, por isso que é interessante que vocês coloquem ele em português, o que facilita bastante a aprendizagem e o seu processo de projeto, ok? Então vamos lá. Aqui na aba arquitetura, nós temos, aí veja só que legal isso do Revit. E aí vocês vão entender por que diferencia do AutoCAD. Falei que não ia ficar fazendo comparações, mas não tem como fugir disso. Fanboys do AutoCAD, eu sou um. Fanboys do Revit, adoro ficar brigando por esses detalhes, mas temos que assumir que muitas das coisas para o projeto arquitetônico o Revit é bem mais interessante, né? Vamos lá, me odeiem, deixem nos comentários, eu sobrevivo. Enfim, parede. Então veja só, quer inserir uma parede? Qual o nome do comando e o nome da ferramenta? Parede. É isso aí. Simples assim, 2 pés no peito. Esse é o Revit. Porta, qual é o nome da ferramenta? Porta. E assim sucessivamente. Então, dentro da categoria arquitetura, veja só, tem uma ferramenta para desenhar paredes, portas, janelas, alguns componentes aqui, ó, que são as famílias que nós vamos trabalhar, colunas ou pilares, telhado, forro, piso, e aí nós vamos trabalhar isso numa aula mais específica sobre piso, que também inclui as lajes, sistema de cortina e ex-cortina e montante, isso aqui é a ferramenta que nós utilizamos para o desenho de vidraças. Bem legal também, deixa o projeto bem interessante. Guarda-corpo, rampa, escada, então veja só, existe já um comando específico para quase todos os elementos construtivos já dentro do Revit. Então, diferenciando do AutoCAD, no AutoCAD nós desenhamos linhas, vetores, né, linhas digitais, e dizemos que aquelas linhas e vetores combinadas de certa forma, por exemplo, uma linha ao lado da outra representam a espessura de uma parede e ali eu teria uma parede em corte. No Revit não.
eu tenho um elemento de fato, eu vou inserir uma parede de fato. Essa parede tem informações como, por exemplo, qual o material dessa parede, né? Então, nós temos esses principais elementos de arquitetura. Partindo para a aba estrutura, também temos os principais elementos estruturais. E aí nós temos também aqui parede, mas nesse caso é uma parede estrutural, diferencia da parede arquitetônica. Nesse curso não trabalharemos com a parte estrutural, porque não é o nosso foco dimensionamento, ok? A categoria sistemas, esse é bem interessante para projeto hidrossanitário e projeto elétrico. Então, veja só um exemplo. Elétrica, eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Simbologia para fiação, bandejas, conduítes, então está tudo aqui. Basta vocês utilizarem, dimensionar, o Revit não faz o dimensionamento, mas ele faz a representação muito bem. Então esses três elementos, juntamente com a categoria massa de elemento, a aba massa de elemento, são as principais ferramentas para desenho ou modelagem do Revit. Tá? Desculpem, é até uma maneira de diferenciar um pouco o que é feito no AutoCAD e outro software de desenho e o que é feito no Revit. No Revit não fazemos o desenho puramente, fazemos modelagem, criamos modelos, né? Essa diferença é que o modelo ele traz associado a si informações. Então, por exemplo, aqui na categoria massa e terreno, nós podemos aqui desenhar superfície topográfica. Então, nós podemos importar dados aqui, ó, só parar o mouse sobre o ícone, ele já mostra mais ou menos o que ele faz. Podemos importar um levantamento topográfico da estação total, por exemplo. Você foi a campo, fez um levantamento planaltimétrico, importa esse levantamento, ele gera um modelo 3D desse terreno. Isso é bem interessante para você fazer representações de terreno e estimativas de movimentação de terra. Beleza? Bom, temos ainda a parte de colaboração, não vamos trabalhar com ela. Vistas, ok? Bem interessante aqui. Por exemplo, aqui tem o mesmo ícone da vista 3D para vocês fazerem. Os cortes que também está lá. Chamada de detalhe. E outras ferramentas que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente, ok? Gerenciar. Então nós temos configurações adicionais, essa ferramenta nós vamos utilizar. Suplementos e modificação. Não vou me deter muito em cada um desses detalhes, nós vamos aprender à medida que precisarmos utilizar, ok? E uma recomendação que eu dou, bem importante, é vá mexendo, vá trabalhando. Isso é um sistema de computação, você vai modelar e veja só, a beleza do Revit, assim como no AutoCAD, ele tem o Ctrl Z. Então fez uma coisa, não gostou, desfaz, tenta, experimenta, só assim que você vai realmente aprender. Beleza? Vamos lá, continuando. À esquerda nós temos a barra de propriedades. Isso aqui talvez seja a parte mais importante do Revit. Por quê? Cada desenho que eu faço aqui, ou cada modelo que eu faço, cada peça de construção que eu insiro aqui, ele tem consigo associado informações. E é exatamente nessa área de propriedades onde nós veremos essas informações. Então teremos informações como altura, espessura, material utilizado, se ele tem alguma restrição de altura, nós vamos entender isso mais quando estiver falando de parede, por exemplo. Ok? Então, sempre deixar a barra de propriedades aberta. A mesma coisa com o navegador de projeto. Veja só, eu falei agora há pouco que o Revit gera as vistas e as peças do projeto simultaneamente. Como assim? Quando eu gero uma parede em planta, digamos, na planta baixa, ele automaticamente já gera em 3D. E esse navegador de projeto me permite organizar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, vistas todas aqui. Plantas de piso. Plantas de piso, como o próprio nome sugere, me permite ver o meu projeto em planta. Nós sempre vamos começar a desenhar por plantas de piso. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, nível 1 e nível 2. Nível 1 seria o meu solo, onde eu vou começar a levar minha edificação, e nível 2 o segundo pavimento, ou telhado, ou qualquer coisa que você queira. E tenho também um terreno, onde eu vou inserir aquelas informações que eu falei antes, por exemplo, de planaltimetria, confrontantes, informações de terreno em si. Então, na planta de piso, nós desenhamos sempre como se o observador estivesse paralelo ao plano horizontal. Então, como o próprio nome sugere, ele é uma planta. Então, um corte paralelo ao plano horizontal. Nossa planta baixa, por exemplo, estaria incluída aqui na planta de piso. Beleza? Mais à frente trabalharemos com mais detalhes. Plantas de forro, a mesma coisa. Só que se na planta de piso eu represento, como o próprio nome sugere, a edificação vista a partir do piso, ou vista ela anexada a um piso, na planta de forro eu vou dar destaque, exatamente como o nome sugere, é o forro. Perfeito? E aí, muito interessante, elevações.
Elevações, vamos lá. Já vou puxar aqui para a área de trabalho do Revit. Essa área aqui branca que vocês estão vendo, estou passando com o mouse, que tem esses iconezinhos aqui, ó, é a nossa área de desenho. Perfeito. E o que é que essas setinhas representam? Elas representam um observador vendo a sua edificação. Então, cada setinha dessa representa uma elevação. Elevação é outro nome para fachada. Então, quando eu desenhar o meu modelo, quando eu representar o meu modelo, eu quero que ele esteja entre essas quatro pontos de observação, esses quatro setinhas que representam a elevação. Tá? Bom, aqui então eu tenho, por exemplo, elevação leste, elevação norte, oeste e sul. Se eu clicar em qualquer uma delas, eu vou clicar, por exemplo, aqui na elevação leste ou fachada leste. Clicar 2 vezes nela. Beleza, veja só o que eu vejo. Eu vejo o nível. É exatamente essa informação que eu tenho aqui, ó, na planta de piso. Esse é o meu nível 1 e esse é o meu nível 2. E eu tenho entre eles uma altura. Então, quando eu clico aqui em nível 1, por exemplo, eu vou ver como se estivesse olhando minha edificação de cima, né, paralela ao plano horizontal. Quando eu venho para a elevação, já que é uma fachada, eu vejo ele por fora, uma observação vertical, um plano vertical, ok? Perfeito. Bom, vamos dar continuidade. Passar rapidinho, pessoal. Bom, é uma videoaula. Videoaula como é que funciona? Dá um pause, volta, retorna, assiste novamente, tenta fazer, ok? E não se preocupe, passando um pouco rápido por vários desses pontos, mas tudo isso será batido novamente à medida que nós formos projetar, ok? Então vamos lá. O Revit, ele assim como o AutoCAD, vocês lembram quando nós iniciamos, quem já trabalhou com CAD, nós devemos configurar as unidades de trabalho, porque ele vem padronizado como milímetro. Então, como é que a gente faz aqui no Revit para configurar também as unidades? Pelo mesmo motivo. Se eu começar a desenhar aqui, ó, vou voltar lá, só para vocês entenderem, nas minhas elevações. Eu vou clicar 2 vezes aqui, leste, ok. Podia ser no norte também, ó, qualquer uma delas, tanto faz. Veja só, o que ele está informando aqui, ó, 4.000. Isso é 4.000 o quê? Isso é informação de altura. Se eu clicar sobre ele me dá essa informação, 4.000. 4.000 milímetros, então teria 4 metros. Isso me mostra que o Revit está trabalhando em milímetros, mas no projeto arquitetônico normalmente nós trabalhamos com metros. Vou voltar aqui para o meu planta de piso, nível 1. Não haveria essa necessidade para configurar a unidade. E para definir a unidade do meu trabalho, basta digitar UN, que é a abreviação de unidades, semelhante ao próprio comando do AutoCAD. Só que nesse caso nós não precisamos nem do Enter, só o N mesmo. No AutoCAD nós fazíamos o N e clicávamos no Enter. Aqui basta digitar o N, vou fazer isso agora, e ele vai abrir esse menu flutuante com as unidades do projeto. Então veja só, como o Revit ele já trabalha com o modelo 3D, ele não traz só informações de medidas lineares e de área, ele traz também volume, ângulo, inclinação, inclusive moeda, tá? Foi uma coisa que eu não falei. O Revit, por ele trabalhar com o conceito de BIM, como eu falei a vocês, procurem depois mais informações sobre isso. Ele é um projeto que trabalha já com informações associadas, inclusive com orçamento. Então, ao final do meu projeto do Revit, como nós veremos aqui, ao final desse curso, ele gera dados quantitativos. Então, se eu gerei uma parede, ele vai me dizer, por exemplo, quantos tijolos aquela parede vai precisar. E eu posso associar essa informação também a um valor. Então, ele já me gera um orçamento e o custo que aquela obra terá. Ok? Então, por isso que ele já trabalha com moeda. Mas vamos lá. Por hora, não vamos mexer em moeda ainda. Unidades, linear. Vou clicar aqui, ó, por exemplo, está em milímetro. Basta clicar nessa coluna de formato, basta clicar sobre a unidade e ele vai abrir esse novo menu flutuante. Ó. Unidade está em milímetro, vou mudar para metros, ok? E arredondamento. Como é o nosso padrão, vou colocar 2 casas decimais, ok? Não vou suprimir zero à direita e nem usar agrupamento de dígitos. Pode deixar da maneira que está aqui. Metros, 2 casas decimais. Símbolo de unidade, nenhum. Não é padrão no Brasil utilizar símbolo de unidade em projetos. Então, nas cotas, por exemplo, nós já temos 2 metros. Nós sabemos que ali já é metro, então não colocamos a unidade. Beleza, dá um ok e a unidade aqui já está em metro. A área já está em metro quadrado, então não vou alterar. Volume em metro cúbico, perfeito. Ângulo em graus, isso mesmo. Mas inclinação está em graus também. Mas ué, nós não podemos deixar em graus? Podemos.
mas normalmente nós trabalhamos com inclinação em porcentagem, ok? Então vou modificar aqui, ó, por exemplo, inclinação de telhado, de 30%, 25%, 35%. Então raramente nós trabalhamos com inclinação em graus. Então vamos mudar para porcentagem. Basta clicar, unidade, vou mudar de grau decimal para percentual. Mesma coisa, duas escalas decimais, já está aqui e dou um OK. Densidade de massa ele já está aqui, ó, até isso ele traz também quilograma por metro cúbico, se você quisesse modificar para alguma outra. Não, no nosso caso, Brasil, nós trabalhamos exatamente com quilograma realmente por metro cúbico, dá um OK e OK novamente. Agora, tudo que eu desenhar aqui estará em metros. Então, deixa eu voltar aqui, por exemplo, para as elevações. Né? E eu vejo aqui, ó, agora não aparece mais 4.000, e sim 4.00, né? Ah, lembrando aqui também que a separação de casa decimal é com ponto e não com vírgula, padrão americano, ok? Perfeito. Professor, tenho aqui nível 1 e nível 2, então eu teria aqui possibilidade de desenhar, por exemplo, o meu térreo e aqui o meu primeiro pavimento, ou então o meu térreo e o meu telhado. E se eu tivesse que desenhar novos níveis, por exemplo, tivesse um terceiro pavimento, um quarto pavimento, quinto pavimento, como é que eu faria? Muito simples. Volto aqui, ó, vou voltar aqui em nível de piso. Veja só, aqui em planta de piso eu não consigo gerar um novo nível. Veja só, o ícone é esse aqui, ó, nível LL, a tecla de atalho para ele. Eu não consigo gerar um nível na planta de piso. Eu tenho que ir para as minhas elevações, porque eu preciso ver esse modelo verticalmente. Então basta clicar aqui em qualquer uma delas, vou ver aqui no norte, por exemplo, não utilizei ainda. E agora veja que ele ativa o meu ícone de nível. Clico no ícone de nível, venho sem clicar em nada até a ponta da minha linha tracejada, você vai ver que ele vai reconhecer, ó, com essa linhazinha azul tracejada, o limite da linha. Eu faço isso para que ela fique alinhada, não é obrigatório, mas é interessante. Bom, a altura, não se preocupe com isso agora. Basta clicar, botão esquerdo, e arrastar para a direita, até ela alinhar também, ó, vai aparecer a linha de alinhamento com os níveis já existentes. Darei um ESC aqui, dou um ESC para sair do comando, um ESC duplo. Veja só, ele já criou um novo nível, só isso. Nível 3, ele já nomeia, inclusive, e me dá a informação de altura em relação ao nível 1. Beleza, vamos lá. Que altura esse nível está em relação ao 2? Vou clicar e a informação que eu tenho é que ele está a 4.10, né? Ou seja, 4 metros e 10 centímetros do nível 2. Digamos que eu queira modificar essa altura. Como é que eu faço isso? Muito simples, pessoal. E isso é uma característica muito importante do Revit. Ele trabalha com cotas temporárias. Então, basta clicar, ó, sobre o valor e digitar o valor que eu quiser. Digamos que seja 3 metros. Digito 3, Enter. Veja só. Automaticamente, ele baixa o nível para ficar a 3 metros de distância do meu nível 2. Bom, e se eu não quisesse essa medida em relação ao nível 2, mas se é um nível 1? Muito simples. Estão vendo essas bolinhas azuis aqui, ó, que delimitam o final da cota temporária? Basta clicar sobre ela, que ela vai... Ah, nesse caso aqui não está funcionando. Beleza, tranquilo. Perdão, vai funcionar, mas vou mostrar esse enquanto eu estiver desenhando parede. Não está me dando a opção de modificar. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Não vai funcionar. Beleza. Achei que funcionasse. Vivendo e aprendendo. Bom, mas eu tenho essa informação, ó, por exemplo, o set, que ele está em relação ao nível 0. Basta mudar essa informação aqui. Ó. O set ele está medindo em relação ao nível 1, no caso, ao 0, né, o meu solo. E o 3 está medindo em relação ao nível 2. Então, posso modificar essa distância tanto aqui como aqui. Basta clicar sobre ela. E se eu quiser que esse texto aqui, ó, não fique aqui em cima, digamos, corre o risco de ficar em cima de outro nível, basta clicar nesse Zzinho que aparece aqui, parece um Z inclinado, né? Que ele dá essa quebradinha e baixa. Ele não altera a altura do nível, ó, veja só, ele apenas modificou o local, ok? Beleza, então sobre nível é basicamente isso. Nós podemos colocar quantos níveis quisermos aqui. Então se seu projeto tem 20 pavimentos, cria 20 níveis sem problema nenhum e vai desenhar separado por nível. E por que que isso é importante? Porque o nosso desenho, vocês vão entender,
nós separamos ele por nível. Então eu desenho uma planta no nível 1, desenho uma planta no nível 2 e no nível 3, para que todo o meu modelo 3D esteja interligado. Perfeito. Vamos lá. O que mais aqui nessa etapa inicial? Beleza. Vamos falar um pouquinho então. Fazer um pouco na vista aqui. Sair do comando que eu não saí. De vez em quando ele trava um pouquinho, não se preocupe. Estava aqui em arquitetura, vou em vistas. Aqui em vistas, como eu já mostrei a você, nós temos aqui várias opções, como vista 3D, corte, chamada detalhe, enfim. Mas o que é que eu quero mostrar aqui? Interface de usuário. Isso aqui é legal. Vamos lá, clica em interface de usuário. Ele vai abrir esse menu e a opção que eu quero mostrar aqui a vocês é essa, ó, atalhos de teclado. Perfeito. Como é que isso funciona? Pessoal, nesse ponto eu posso exatamente escolher qual a tecla de atalho para cada uma dessas ferramentas. Vou te dar um exemplo para vocês. Parede. Vou digitar aqui parede. Bom, o que ele está me dizendo aqui? Isso aqui eu já tinha feito, ó, já tem um P, certo? Parede. Clico em parede, o que é que ele me diz? Olha, o atalho dela é WA, do inglês wall, né, que seria o padrão. E eu criei esse atalho aqui P para ela. Eu vou até remover, para ficar só o WA, que é o padrão. Beleza. Digamos que eu queira agora que para chamar o comando parede, para inserir uma parede, eu não precise clicar lá no ícone e perder tempo escolhendo. Então eu simplesmente coloco aqui, ó, clico no comando que eu quero e aqui embaixo defino qual a tecla de atalho para ele. Então, digamos que a parede seja P e mando atribuir. Perfeito. Então toda vez que eu utilizar a tecla P, Enter, ele vai chamar a parede. Vamos ver com outro exemplo, por exemplo, piso. Ok, piso. Vou vir aqui, ó, ele aparece várias possibilidades de piso, que eu quero aqui é o comando piso de arquitetura. Clico aqui em piso e coloco a informação PI e mando atribuir. Ele vai dizer que já existe um comando com o nome PI, ok? Então, para não confundir, ele até atribui, só que aí quando eu usar o comando piso, ele vai chamar dois comandos e eu vou ter que escolher entre eles. Então, para não confundir, eu vou remover e vou colocar PIS, por exemplo. Eu acho que não tem nenhum. Aí não tem nenhum. Beleza. Dou um OK. Se eu vier agora aqui para o nível 1, que é sempre onde eu começo a desenhar, por exemplo, e digitar P Enter, veja que ele já chama o comando parede. Beleza. Se eu digitar PIS, deu uma travadinha aqui, só deu o comando. PIS e der Enter, ele vai chamar aqui. Opa. Voltar para o nível 1. Aí ele chamou o comando piso, beleza. Só cancelar aqui a modificação. Não vou me apegar ainda aos comandos. Então isso é bem interessante, ó. Deixa eu utilizar ele novamente só para mostrar um detalhe. Quero ver minha vista 3D. Então digito aqui, ó, 3D. Ele me diz, ó, vista 3D. Qual é o atalho dele? Aqui eu já tenho criado esse atalho. Vou até remover para criar novamente. Basta digitar 3D e atribuir e dar um OK. Ou seja, toda vez que eu digitar 3D, ó, ele vai para a vista 3D. Não apareceu nada aqui porque eu ainda não desenhei nada, mas nós vamos ver como isso é legal. Perfeito. Então, bom, nessa primeira parte do Revit é basicamente isso. Vamos trabalhar agora nas aulas seguintes, nos próximos vídeos, o projeto de fato. Então vamos começar com parede, porta, janela e assim por diante, até finalizar o nosso projeto, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.